Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Investigações sobre o Viver. E hoje eu trouxe um assunto bem prático da vida do cotidiano, relacionado à busca espiritual, mas abordando questões bem pessoais, dificuldades que nós encontramos durante esse trajeto. E o título da apresentação é Os Desafios do Processo de Autoconhecimento. Então, quando nós iniciamos nessa jornada, quais são os desafios que nós podemos esperar e para os quais nós teremos que ter alguma consciência para saber contornar e agir da melhor maneira conforme as dificuldades vêm surgindo? Claro que isso é uma análise pessoal, é muito derivado da minha observação quanto à minha própria jornada e também a jornada dos meus colegas. Através do diálogo e da observação, a gente vai percebendo algumas questões que são comuns, faz parte do drama humano, da jornada humana, né? Mas, obviamente, para algumas pessoas, algumas questões estarão mais salientes e outras talvez passem até desapercebidas. Bom, qual é o primeiro desafio dessa jornada do autoconhecimento? Então, o primeiro grande desafio, a primeira grande dificuldade, no meu entendimento, é que é algo que nós mesmos devemos fazer. Isso não significa que necessariamente tenhamos que estar sozinhos o tempo todo. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, boa parte da jornada é sim solitária. E muitas pessoas, a maioria de nós, né, a maior parte do tempo, nós não estamos acostumados a nos depararmos com a nossa própria companhia, nos acostumarmos com a nossa própria companhia, sem os barulhos da vida externa. Eu já conheci pessoas, por exemplo, que me relataram que simplesmente não conseguem, num momento de tempo ocioso, como um final de semana, ou mesmo nas férias, no seu dia de folga, ficar sozinho em casa. Porque os pensamentos vêm, as reflexões vêm, memórias, remorsos, sentimento de culpa, e tudo isso faz com que a pessoa acabe profundamente deprimida. Qual é a solução, né, o escape que muita gente encontra para isso? É se manter sempre em movimento, em tempos normais, fora de pandemia, e sempre a eventos, a festas, a diversos tipos de atividade, para que nós podemos ficar distraídos quanto às nossas vozes interiores. Isso, no meu entendimento, é uma espécie de fuga. Claro que todos nós necessitamos do lazer, necessitamos do repouso, necessitamos da arte, da natureza. Então eu não estou fazendo uma crítica aqui à pessoa, no seu tempo de lazer, buscar atividades coletivas ou individuais, não é isso. Mas tomar cuidado para que isso não se torne uma necessidade e uma fuga do nosso processo interno. Para aqueles que estão interessados neste processo interno, obviamente. Muitas pessoas não estão buscando isso para suas vidas. Aí é uma outra questão. Mas, provavelmente, se você está assistindo essa palestra, você deve ter ao menos um pouco de interesse nesse processo de autoconhecimento. Então, ele é um processo relativamente solitário. É muito comum, no nosso primeiro intuito, assim, quando a gente se engaja numa busca espiritual, é desejar encontrar um instrutor. E, de fato, existem muitos instrutores. A maioria históricos, que nos deixaram textos valiosíssimos para a nossa jornada. Porém, posso falar pela minha experiência, no início da minha jornada, tudo que eu mais gostaria de encontrar era algum tipo de instrutor que me desse as respostas prontas, que me facilitasse
o caminho, que me revelasse o seu abracadabra, com o qual o véu da realidade se rompesse, ou melhor, o véu da falsa realidade se rompesse e eu conseguisse perceber as coisas como elas realmente são. Nós temos essa prepotência, essa arrogância de acreditar que o que vai se revelar inicialmente são os segredos do universo. Acredito que seja algo derivado da nossa mania de grandeza. Quem somos nós para termos os segredos do universo revelados à nossa frente? E se tivéssemos, seríamos capazes de entender, de compreender? Será que o nosso discernimento já está nesse nível? Helena Blavatsky, por exemplo, em um artigo sobre o que é a verdade, nos apresenta que existem vários níveis da verdade. A verdade mundana, que é uma verdade prática sobre esse mundo. Por exemplo, hoje estou gravando esse vídeo. A verdade relativa, para a qual as literaturas místicas e filosóficas nos direcionam a uma compreensão, mas, mesmo assim, diz Blavatsky, que é muito difícil de se obter, e que não é o livro que vai fazer obter, ela vai auxiliar o livro, a palestra, a videoaula, o podcast, tudo isso nos ajuda, são informações. Porém, não nos dão de mão beijada, não basta ler o livro, memorizar as citações. Blavatsky diz que é um processo muito mais profundo, um processo interno, do qual estamos falando agora um pouco, e que mesmo essa verdade relativa, ela é muito difícil de ser obtida. E ela fala também de uma verdade absoluta, que ela nos revela, para nossa surpresa, não ser difícil, mas impossível de adquirir, enquanto estamos aprisionados num corpo material. Então vejam o tamanho do problema. Ela também nos diz que a nossa mente infinita é incapaz de contemplar o infinito. Então o que nos resta? Se é tão difícil assim, a verdade relativa, e impossível, nesse momento para nós, a verdade absoluta? Bom, o que nós podemos é fazer o nosso dever de casa. Nos prepararmos para adquirir, para assimilar, e também, na medida que assimilamos, para compartilhar com os outros, uma parcela, seja ela qual for, da nossa capacidade de compreensão. Então, no início dessa nossa busca, como eu havia dito, nós acreditamos que os segredos do universo vão se revelar. Mas, através da minha experiência, eu costumo dizer que o primeiro elemento que realmente se revela é a nossa própria sombra. Os nossos ruídos. As nossas questões mal resolvidas, internas. Algumas questões da alma. Questões que carregamos para quem acredita, para quem tem uma visão de mundo, de vida reencarnacionista, por várias reencarnações. É o que os budistas chamam de sânskaras, também traduzidos como tendências da alma ou cicatrizes da alma. Então essas tendências a repetir os equívocos de outras vidas e dessas vidas também, porque nós criamos tendências nessa vida. Nós somos moldados pelos nossos hábitos. Se nós queremos algo melhor para nós no futuro, nós devemos reorganizar os nossos hábitos, porque com isso nós vamos nos curando dessas cicatrizes e criando novas tendências, que podem ser benéficas. Karma positivo. Karma não necessita ser negativo, ele pode ser positivo. Tudo depende, e uma tradução literal da palavra karma, claro que ela é muito mais do que isso, mas seria ação. Então o karma deriva da nossa ação. Claro que na visão orientalista, que não desconsidera a questão metafísica, essa ação começa no pensamento, e não só na ação física, né? Então pensamento, emoções,
e ações propriamente ditas, que se em algum momento puderem começar a serem inspiradas pelo instrutor interno, ou pela nossa essência espiritual, o Mahaguru, como diria Blavatsky, então atingimos parcialmente o objetivo. Que, segundo o que nos instruem os grandes místicos, os grandes filósofos, esse seria o pulo do gato, como diz o ditado popular, né? Parar de sermos motivados pelos nossos desejos e apegos e incoerências e medos. Vejam como nós temos um pacote grande de ruídos que irão certamente nos atrapalhar nessa jornada. Muito bem, o que mais podemos falar a respeito? Então, essa sombra do ser humano vai ser o primeiro aspecto, porque não tem como ser diferente. Eu já ouvi a analogia de que como, digamos assim, os nossos canais espirituais, estou usando uma linguagem didática e que não corresponde exatamente à verdade, né? São analogias. Os nossos canais espirituais é como se eles fossem um cano de água que não é utilizado há muito tempo. Pensem numa casa abandonada, uma casa que está desocupada há 2, 3, 5 anos. Qual é a primeira coisa que acontece quando você abre a torneira? Vai sair água suja. Por quê? Porque o cano está sujo e ele acumulou. Então muitos de nós estão com esse cano sujo há muitas vidas. Ou parcialmente sujo, né? Alguns já iniciaram a sua jornada em outras vidas, mas é um processo que a gente vai... Um processo de eliminação do que não é essencial. E o que não é essencial é justamente essa sujeira que está obstruindo os nossos canais de discernimento, de energia, usando uma linguagem mais facilitada, né? Então, quando nós iniciamos nesse caminho, ou tentamos, ou flertamos com essa iniciativa, esse intento, que é muito ambicioso, você tentar ter uma vida espiritual, uma busca de autoconhecimento, durante o período que os indianos chamam de Kali Yuga, é a tarefa mais ambiciosa que podemos realizar como seres humanos aqui nesse mundo. Acredito, no meu entendimento. Porque eles dizem, né, as literaturas da Índia dizem que o Kali Yuga, esse período, que já vem aí há 5.000 anos e vai durar muito mais tempo, ele é um período muito difícil da pessoa desenvolver uma vida virtuosa e espiritual, porque estamos muito imersos na matéria. Estamos muito imersos nessas sensações físicas que nos distraem, que nos desviam do nosso objetivo real. Porém, também nos diz que a pessoa vai ter que fazer, apesar da pessoa ter que fazer muito mais esforço do que em algum outro período, os resultados também serão muito mais efetivos. Então é um grande desafio e também uma grande oportunidade. Estamos no período mais difícil, que por consequência é o período onde temos a melhor oportunidade de realizar um progresso efetivo. Diz um ditado hermético, quanto maior a luz, maior a sombra. Né? Então, quanto mais a gente almeja essa coisa espiritual, mais a nossa sombra se projeta, mais esses ruídos, essas incoerências vêm à tona. É claro que serão desafios, é claro que serão obstáculos, e cabe a nós, cada um dentro das suas capacidades, limitações, trabalhar com isso da melhor maneira. Não necessariamente sozinhos o tempo todo. Podemos buscar ajuda, obviamente, né? Participar de grupos. Vou falar mais sobre isso no final da apresentação. Mas não esquecer que boa parte do trabalho cabe a cada um. É individual. Não podemos delegar nossa busca espiritual a outras pessoas, a grupos, que, segundo os autores que a gente respeita, como Blavatsky e outros, né, Jiddu Krishnamurti, simplesmente não é possível.
Ninguém pode se responsabilizar pelo trabalho que é seu. Eu trouxe uma citação do Jung que fala sobre a conquista do discernimento. Jung nos traz, é o pai, né, da psicologia analítica, para quem não conhece, foi contemporâneo de Freud, embora trouxe ideias diferentes, né? Estudaram juntos durante um tempo, mas depois se distanciaram em ideologias, filosofias, né? Jung com uma visão mais espiritual, mas em alguns momentos até um pouco metafísica, para os limites da psicologia ocidental, né? Não comparado com a filosofia oriental. E ele diz o seguinte, algo que eu considero basilar para essa compreensão, para a nossa jornada de autoconhecimento. Não há despertar da consciência sem dor. Então vejam que ele está indiretamente fazendo uma crítica ao que hoje se chama de positividade tóxica, né? Então aqueles facilitadores espirituais, gurus que surgem na internet aos montes, apresentando que tudo é fácil, amar o próximo, tudo é na luz, tudo é no amor, 10 passos para a felicidade. Qual é o problema dessas fórmulas? Eu adoraria que existissem, eu adoraria vir aqui gravar um vídeo e dizer, leiam esse livro, aqui tem os 10 passos para a felicidade, vai funcionar. O problema é que é mentira, que não existe caminho fácil. Agora, se a pessoa quer se enganar, tudo bem, ela vai perder um tempo de vida, que é a coisa mais valiosa que nós temos aqui. Cada vez que nós reencarnamos, o que nós temos disponível, de fato, é um pouco de tempo, uma oportunidade para a consciência de perceber a si mesmo e o mundo que o cerca. E quanto mais nós desperdiçamos esse tempo, mais nós perdemos, né? O Sadhguru, que é um indiano que faz palestras no mundo inteiro, ele diz que no relógio não é o tempo que está passando, é a nossa vida que está passando. Por isso eu acho importante nós desenvolvermos, adquirirmos um discernimento mais aproximado da verdade. Como disse Blavatsky, não é possível ter a compreensão do todo ainda, mas uma compreensão cada vez mais próxima e mais profunda. Então, voltando a Jung. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. E nós vemos isso. Pessoas delegando sua busca, inclusive dando muito dinheiro para estelionatários da fé, como eu costumo chamar, né? Criminosos da fé. A religião é algo muito importante para o ser humano. Mas na religião existem, como diz, na religião, quando eu falo religião, eu estou falando de meio holístico, espiritual, estou falando de tudo, New Age. Existem muitos lobos em pele de cordeiros, como diz o ditado popular. E nós devemos ficar de olhos abertos. Então as pessoas vão ao limite dos absurdos. Quantas pessoas que nós ouvimos falar, ouvimos a respeito, lemos, que entraram em seitas absurdas, né? Se submeteram a coisas inimagináveis, ficaram pobres e assim por diante. E muitas vezes continuam defendendo seus algozes, né? Ou seu algoz. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Jung está falando justamente, no meu entendimento, do que eu estou tentando trazer aqui. Então, a primeira coisa que se revela na nossa busca é a nossa sombra. E esse lapidar da sombra é um processo, primeiro, natural, segundo, essencial. Quando nós ouvimos algumas referências, né, no meio espiritual, por exemplo, os maçons, né, que a palavra significa pedreiro, é maçom, né, a palavra pedreiro. É claro que isso tem um motivo histórico, mas podemos também levar para uma questão filosófica. Se ouve muito nesse meio sobre lapidar a pedra bruta.
que é o que a yoga está nos dizendo por eliminar o que não é essencial. Vejam que não é um processo acumulativo. Não são os 10 passos para a felicidade ou 10 passos para a iluminação. Mas um processo de autoconhecimento, de autopercepção, de gradual compreensão das coisas como elas realmente são e eliminar o que não faz parte, o que é carga extra. Esse é o nosso trabalho. Mas como nós vamos realizar esse trabalho se não estivermos conscientes dessa carga extra, dessa pedra bruta, dessa sombra, desses ruídos, dessas incoerências, dessas questões não espirituais, não essenciais? Então, vejam que é um processo de autodescobrimento. E, novamente, é algo que ninguém pode nos fornecer. Não sobre a nossa jornada. Nós podemos ouvir, claro, como eu estou trazendo aqui, analogias, questões genéricas, generalizadas, porque afinal somos todos seres humanos e estamos na mesma jornada. Porém, cada um tem as suas características do seu próprio mundo interno e do seu mundo externo também, do contexto no qual está inserido. E essas informações espirituais, filosóficas e místicas que nós trazemos, elas devem ser adaptadas à realidade da pessoa. Então percebam o quanto esse caminho, ele, embora podemos e devemos buscar ajuda, principalmente dos grandes sábios e místicos, através dos livros e todo o legado da humanidade, né? Esse legado da humanidade pertence a todos nós. Ele não pertence a um determinado grupo. Isso é algo que eu ouvi uma vez de um ateu famoso, acho que foi o Richard Dawkins, que perguntaram para ele o que ele achava da Bíblia. E ele respondeu assim: é um grande livro, é uma pena que a religião o sequestrou. Então percebam que este livro, o ensinamento deste sábio, não pertence a nenhum grupo ou nenhuma pessoa. Nós não precisamos pagar pedágio para ter acesso ao legado que é da humanidade. Isso pertence a todos nós. Esses grandes místicos e sábios do passado deixaram instruções por amor à humanidade, para toda a humanidade, para quem quiser e puder ter acesso. Mas aí a gente sabe que com o passar do tempo, as coisas vão se cristalizando, né? Se criando instituições e assim por diante. E o poder seduz e o poder corrompe. E no meio espiritual há muitas pessoas poderosas no sentido do poder desse mundo, do poder mundano. Dinheiro, acesso político e assim por diante. Mas não vamos entrar, né, nessa seara que não é o foco da apresentação. Mas os alertas são sempre importantes. Um passo que eu considero importante nessa busca de si mesmo, de compreensão do próprio self, é aceitar a verdade. Já falamos sobre a verdade relativa, a verdade mundana. Estou falando em um primeiro passo de uma verdade mundana, verdade sobre nós mesmos. Quem somos nós? Como nós agimos no mundo? Como nós interagimos no mundo? Nós estamos de fato fazendo bem às pessoas ao nosso redor? Aos nossos entes queridos? Claro que a gente não precisa desenvolver uma necessidade de agradar as pessoas, não é isso. Às vezes, fazer o bem para uma pessoa, você vai acabar desagradando, falando algo que talvez ela precisasse ouvir naquele momento e seja um pouco desagradável. Mas será que realmente estamos beneficiando quem está ao nosso redor? Estamos beneficiando nós mesmos? Ou estamos desperdiçando o nosso tempo e acumulando mais karma negativo? Então, nessa busca de compreensão, nós temos que aceitar a verdade dos fatos. Por que eu digo isso? Porque a nossa mente vai tentar enfeitar as nossas descobertas. Vai romantizar, vai amenizar os nossos ruídos. E mesmo buscar justificativas para as nossas incoerências. Ah, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo. É o papel da nossa mente. Ela é uma ferramenta importante, uma ferramenta que nós temos que usar, e ao mesmo tempo ela é uma faca de dois gumes. É como dizem, o fio da navalha. A gente tem que se equilibrar, né?
E tudo bem, a gente vai cometer vários, a gente vai suavizar alguns ruídos para outros que nós desconhecíamos ou que nem estavam manifestados apareçam. É comum pessoas que têm uma vida muito intensa na busca espiritual que acabem potencializando questões negativas que antes estavam aparentemente controladas, que não tinham muito destaque na nossa vida. Estavam passando até desapercebida muitas vezes. Porém, quanto maior a luz, maior a sombra, né? Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar consciente disso e praticar a autoobservação o tempo todo. Esse é um passo. Então eu acredito que essa reação da nossa mente vulgar, né, não nossa mente superior, seja um reflexo de autodefesa, de autopreservação. Nós temos muitos reflexos de autopreservação. E um deles é nos preservar, a gente não quer se expor. A gente não quer acreditar que nós estamos errados e que o outro está certo. Aí, claro, entra a questão da vaidade, do orgulho, da soberba. São tudo ruídos, né? Então, são todas questões que a gente tem que trabalhar. Em alguns está mais potencializado, em alguns menos. Nós somos muito assimétricos. Nós temos, às vezes, virtudes muito bem desenvolvidas e, em compensação, tem outras coisas bem mal manifestadas nessa nossa vida atual. Então, esse trabalho de auto-observação, né? Então, nesse processo, nós devemos perseverar, nós devemos transcender esse reflexo de autopreservação para podermos perceber e aceitar a verdade. Então, não é só perceber, é aceitar. Olha, realmente, eu tenho um ruído muito saliente nessa questão. Então, você percebe ele primeiro e depois você tem que aceitar, porque senão você vai ficar se auto-enganando, né? Um segundo passo, ou terceiro, já perdi as contas aqui de quantos eu apresentei, é, depois de perceber, depois de aceitar, não ficar nos condenando por aquilo ali. Aprender a perdoar a nós mesmos. Quantos de nós temos essa capacidade? Quantas vezes nós chegamos a perder o sono por uma questão de algo que a gente falou no passado para alguém, que às vezes aquela pessoa, provavelmente a pessoa nem lembra mais, que não faz mais não tem nenhuma importância para ela, mas é um peso que a gente está carregando. Claro que se a gente acha que devemos pedir desculpa para aquela pessoa, então vai lá, pede desculpa para aquela pessoa, pede perdão para aquela pessoa, o que seja. Mas encerra essa questão, porque é uma carga desnecessária. Lembra do que eu falei antes? Eliminar o que não é essencial. É uma carga desnecessária e que não nos ajuda em absolutamente nada. Bem pelo contrário, nos atrapalha muito. E desenvolve, inclusive, questões psicossomáticas. Psico, alma, soma, corpo. Então, questões que a nossa alma, a nossa psique, nossos pensamentos, emoções, sobrecarrega nosso corpo físico. Quando a gente tem uma dessas lembranças, imediatamente o nosso corpo fica mal, nossa respiração fica mais ofegante, para algumas pessoas o coração dispara, outras sentem um desconforto estomacal, que pode, com o passar do tempo, desenvolver uma gastrite, ou até uma úlcera, em questões mais graves, né? Em situações mais graves. Então vejam como a ansiedade não vai nos ajudar em nada. Pânico não vai nos ajudar em nada. Claro que algumas pessoas não conseguem controlar essas questões. Aí é o caso da gente pedir ajuda de profissionais da saúde, especializados em nos ajudar, se é algo incontrolável. Mas certamente há todos nós temos, pequenos acessos de ansiedade, que com o tempo, com a prática, iniciando pelo foco na respiração, manter uma respiração tranquila, talvez botar por exemplo, a respiração me ajuda muito e a música me ajuda muito. Então eu começo a ficar um pouco ansioso, começo a ficar um pouco nervoso, coloco
uma trilha musical ali enquanto estou trabalhando ou enquanto estou fazendo outra coisa que me ajude a me acalmar. Um incenso também ajuda, né? Prestar atenção na respiração, não deixá-la ofegante, não deixar que a ansiedade venha com muita força, que ela se transforme talvez em algum momento de pânico. Uma vez eu ouvi uma frase que fala do mundo do trabalho, que também é um ambiente onde passamos muitas dificuldades, né? E dizia assim, nenhum CNPJ vale o seu AVC. E antigamente, antes de ler essa frase, eu dizia que nenhuma questão vale uma gastrite, nenhuma úlcera. Então não alimente isso, isso não vai nos ajudar. Né? E não é necessário o sentimento de culpa. É que a nossa cultura ocidental, principalmente, é onde estamos inseridos, é onde eu vivo, né? Onde a gente consegue observar. A nossa cultura está muito carregada dessa questão da culpa. Porém, nós temos, por exemplo, um ensinamento cristão que diz o seguinte, uma máxima, né? Que diz, amar o próximo como a si mesmo. Mas como que nós vamos fazer isso se a maioria de nós nem aprendeu a amar a si mesmo? A pessoa não se ama. Ou pior, não tem nem o mínimo de carinho. Porque ela odeia a vida dela, ela não gosta da pessoa que ela se tornou. Mas a sua vida pode ser modificada. E se você acha que você tem questões em você que você não se orgulha, é para isso que serve esse processo de autoinvestigação e autotransformação. Para que em algum momento nós possamos estar numa posição que a gente diga, claro, não com orgulho, soberba, não é isso. Mas que, poxa, legal. Acho que eu encontrei o meu lugar. É tão legal quando a gente descobre isso. Claro que esse descobrimento a gente vai fazer em muitos momentos. Até porque a gente vai se modificando com o tempo. Às vezes a gente acha que está no nosso lugar e depois acha que não está mais. E daí a gente muda de profissão, muda de casa, muda de cidade. E faz parte do jogo, tudo bem. Por isso que é um processo constante. Mas é tão legal quando a gente se livra de algumas cargas que são pesadas. E que às vezes a gente nem se dá conta. São coisas que são ideias que estão na sociedade e a gente absorve elas. Vou trazer um exemplo pessoal. Eu estudei religiões durante muito tempo, continuo estudando. Hoje faço uma segunda graduação de Ciências da Religião. E faço palestras, escrevo, etc. E durante muito tempo, eu senti uma pressão que ninguém me disse, eu sentia no ar, ninguém veio me cobrar isso explicitamente. Mas eu sentia no ar uma pressão de que eu me tornasse, né, parecia o próximo passo, eu estudo religiões, portanto o próximo passo é me tornar um sacerdote de alguma religião. E eu sentia essa pressão interna que ninguém colocou em mim, era uma coisa minha, e uma coisa que me atrapalhava muito. Porque eu não tinha perfil, não tenho perfil, talvez um dia a coisa mude, mas não tenho, entendeu? Eu tenho perfil, eu sou um pesquisador, sou um orador, sou um escritor. Quando eu comecei a entender, assim, não, o meu lugar não é ali, o meu lugar é aqui. Eu já estou nesses assuntos, claro que nossa vida tem muitas facetas, profissionais, pessoais, né? Não é só isso. Mas quando a gente tem essas pequenas descobertas, é algo muito... É um bálsamo. É algo que nos traz uma leveza. Encontrar o nosso lugar. Daí a gente para de se preocupar com coisas que não têm a mínima importância. E, no meu caso, eu citei que ninguém me disse isso explicitamente. Muitas vezes, na nossa vida, as pessoas nos trazem cobranças explicitamente. Porém, algo que eu aprendi também com o tempo, é que se alguém colocou alguma expectativa em outra pessoa, a expectativa é dela, não é da outra pessoa. Então, se alguém esperava algo de nós que não está na nossa jornada, ou que não estamos dispostos a desenvolver, esse é um problema da pessoa e não um problema nosso. Claro que é um processo, porque muitas vezes, na boa parte das vezes, essa pessoa que está colocando uma expectativa, uma pessoa querida, uma pessoa próxima, né? Então é um processo, não é fácil, mas é possível de ser realizado. Gradualmente a gente vai desenvolvendo. Então, voltando aqui, esse perdoar a si mesmo, esse amar o próximo como a si mesmo,
Bom, primeiro eu não posso dar aos outros o que eu não tenho. Então, se eu não desenvolvi amor, compaixão pela minha pessoa, se eu não aprendia, não, olha, realmente, 10 anos atrás, eu cometi muitos equívocos, falei coisas que, poxa, por que eu falei isso, sabe? Eu jamais falaria isso hoje. Que bom, quer dizer que estamos numa progressiva. Estamos com um progresso, quer dizer que eu, obviamente, quando eu era adolescente, falei muitas coisas que hoje eu me envergonho daquelas coisas, mas tento não ficar pensando nelas, porque não me ajuda em nada ficar pensando nelas. Mas é bom trazer a nossa consciência de que aquilo, no meu entendimento hoje, é inadequado e é que eu não faria. Então, não farei mais. Porém, fiz. Bom, eu era adolescente. Agora não sou mais. Tenho que me portar como tal. Então, esse é o processo que eu estou falando. É um processo sem culpa. Porque a culpa, ela além de trazer todas as questões que eu falei, de psicossomáticas, ela pode, inclusive, nos paralisar. E nós estamos nesse mundo, conforme o que aprendemos, para viver a experiência humana. Tudo isso faz parte da experiência humana. Se nós ficarmos paralisados, estaremos também desperdiçando a experiência humana, desperdiçando a reencarnação. Então não é esse o objetivo. O objetivo não é contemplar nossa sombra para sermos tragados por ela, para sermos soterrados por ela. Não é isso. Mas trazer essas questões para a nossa consciência para podermos trabalhar. Se possível, sem culpa. Claro que alguma culpa a gente vai ter, porque faz parte da nossa cultura. Nós aprendemos, nós fomos ensinados, nós fomos adestrados a sentir culpa pela nossa cultura. Por exemplo, na cultura ocidental, que é estruturada misticamente, religiosamente estruturada no tronco judaico-cristão, nós nos deparamos muito com esse sentimento de culpa. É o céu e o inferno, é o pecado. É o pecado original, a gente tem culpa até do pecado que nem foi a gente que cometeu, né? A gente, ali na mitologia cristã, a gente ouve, o pecado original e por isso estamos aqui sofrendo e vamos sofrer. Claro, o Buda também fala que o sofrimento existe, primeira nobre verdade, ou a insatisfação existe, mas essa insatisfação, ela existe para nos despertar e não para nos soterrar no sentimento de culpa. Porque o Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, também dizia que há o sofrimento e há um caminho para se livrar do sofrimento. Esse caminho ele chamou de Dharma. Aqui no Ocidente a gente chama de budismo, né? Mas é o Dharma, o ensinamento do Buda, o ensinamento para a libertação, né? O caminho para a libertação. Melhor, não é um ensinamento, é um ensinamento sobre o caminho para a libertação. Então há como sair desse ciclo vicioso, dessa roda do samsara, como dizem as tradições da Índia. Mas nós temos que iniciar um processo. E, novamente, cabe a cada um, né? Então, essa carga de culpa da cultura ocidental não nos ajuda e, bem pelo contrário, nos atrapalha muito. É libertador quando a gente consegue perceber isso e, claro, no nosso subconsciente sempre vai estar um pouquinho presente, né? Mas amenizar, né? Amenizar isso. Eu não preciso me sentir culpado ou eu não preciso me sentir tão culpado. E se tem algo que me incomoda, eu posso tentar reparar. Se tem uma pessoa que eu magoei, se tem alguém que eu prejudiquei, bom, o que me cabe fazer agora? Eu não posso voltar ao passado e mudar. Mas eu posso agora praticar uma nova ação. Então eu posso ajudar aquela pessoa, posso pedir desculpas, mesmo que a pessoa não aceite, mesmo que a pessoa não queira, né? Mas eu posso fazer o que me cabe. Essa é uma outra questão. O karma possui muitas facetas, conforme aprendemos. Ele não é algo tão simples. Annie Besant, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica, e uma grande escritora, grande oradora, grande mística, ela dizia que poucas coisas são mais perigosas do que um conhecimento pequeno sobre a lei do karma. Então a gente saber um pouquinho sobre a lei do karma e não ter nenhuma noção da sua abrangência é muito perigoso. A gente vê isso na Índia.
O que hoje, pela lei, não pode mais existir, mas a gente sabe que na prática existe, né? A questão das castas. Onde a pessoa acha que aquela pessoa que está sofrendo é porque o karma fez assim, ela deve continuar sofrendo e eu não devo fazer nada para ajudar. Então veja como isso é perigoso. Deriva uma questão de injustiça social que, enquanto a pessoa não se livra daquela crença errônea, vai continuar existindo. Mas, apesar dessas muitas facetas do karma, a gente também aprende que, claro, há o karma coletivo. Em outro momento posso falar mais sobre isso. Ao mesmo tempo que há o karma individual. Mas nos cabe, o karma coletivo, a gente obviamente está inserido nele, nós interagimos com ele, nós temos responsabilidade com ele, obviamente, mas o que nos cabe, a gente interage com ele através da nossa ação. Então o nosso foco deve ser na nossa ação, que, claro, engloba nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas é o nosso foco. A ação dos outros a gente não controla, ou ao menos não deveria controlar. Muitos controlam por manipulação, mas esse não é o caminho do Bodhisattva. Esse não é o caminho dos mestres de Blavatsky e dos outros grandes santos da Índia e do mundo, né? A gente chama de Bodhisattva na Índia, em outros lugares chama por outros nomes. Da comunhão dos santos da igreja. O caminho do Bodhisattva, dos santos, dos grandes filósofos, dos grandes sábios da humanidade, é viver para ajudar o coletivo pela compreensão que nós somos um com o coletivo. A ilusão da separatividade é a grande heresia, se diria Helena Blavatsky. Outro obstáculo, ou desafio, prefiro a palavra desafio, né? Que o desafio a gente entende que nós estamos sendo convidados a transcender, superar, trabalhar. É o obstáculo do desejo, ou o desafio do desejo, porque o desejo faz parte do ser humano. Outra questão que não devemos sentir culpa. O nosso ego humano, ele é movido pelo desejo. O desejo nos ajuda a sobreviver nesse mundo. Essa é uma verdade mundana. O desejo de alimentação me faz não morrer de fome. O desejo de reprodução faz com que a humanidade não seja extinta. Então o desejo, ele faz parte do ser humano. Porém, nós temos que cuidar para não nos tornarmos escravos dele. Lembra que eu falei no início? Que o grande pulo do gato é que a nossa consciência superior guie a nossa ação aqui no mundo prático, no mundo mundano. Então o desafio, né, do desejo. O desejo é uma característica humana e existe uma grande armadilha, porque quando ele está projetado na senda espiritual, ele se torna algo muito pior. Blavatsky diz que a pessoa que tem desejo do caminho espiritual é melhor que nem entrasse em contato com esses assuntos. Porque ela vai se tornar muito mais perigosa, ela vai ter mais conhecimento, mais capacidade de ação, vai ser um formador de opinião. Vai dar palestras, vai escrever livros, que vai, ao invés de ajudar, atrapalhar muitas pessoas. Então vejam que é uma linha tênue, né? É o fio da navalha. A gente tem que equilibrar essas coisas. Então o desejo de me espiritualizar, ou para quem está familiarizado com as tradições orientais, como é o caso do movimento teosófico, o desejo de iluminação. O desejo de iluminação é uma perda de tempo e um obstáculo. O desejo de iluminação é uma garantia de que a gente não vai se iluminar. Porque a iluminação, né, ou o nirvana, é a aniquilação desse ego e não a potencialização dele. Percebem? Mas então com o que nós devemos nos preocupar? A Blavatsky diz assim, na obra, agora não me recordo se é Na Voz do Silêncio ou Ocultismo Prático. As duas obras são ótimas, recomendo ler as duas, editora teosófica. Que, enquanto não pudermos estar com o mestre, aí a gente pode entender tanto como um instrutor externo ou um mestre interno, enquanto ainda não estivermos capacitados para ouvir e entender essa instrução interna, verdadeiramente espiritual, esteja com a humanidade. Ou seja,
Foque no altruísmo. Foque no que você pode fazer, seja útil no mundo. Isso nós podemos fazer. Isso nos cabe. Ou, como diz o ditado popular, isso é para o nosso bico. Tem coisas que ainda não são para o nosso bico. Mas agir no mundo, tentando produzir o máximo de benefício possível para nós e para os outros, não esquecendo de nós, lembrem, né? Temos que, essa bodhicitta, essa compaixão que a gente tem que desenvolver, ela começa no nosso ambiente familiar, nós mesmos, depois as pessoas que estão ao nosso redor. Aí a gente consegue ir ampliando. Se nós simplesmente esquecermos, né, de nós mesmos, não vai funcionar com o resto. Não adianta fazer caridade com uma outra nação e na nossa aqui a gente... Então começa no ambiente doméstico, né? A gente vai ampliando esse sentimento. Se tornar um pequeno sol, né? O sol doa a sua luz para todos, sem distinção. É isso. Então nós temos que nos tornar... Nós temos um potencial de amorosidade, de compaixão ilimitado. O quanto disso nós estamos explorando. Então, o desejo de iluminação é um grande obstáculo e que vai nos atrapalhar. A questão do grupo ou da sangha, eu falei um pouquinho antes, né? Então a sangha, que na tradição do budismo é o grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito, ou seja, um grupo espiritual, um grupo de pessoas focado em debater esses assuntos, em se ajudar, em publicar livros e etc. O isolamento nessa busca, ele é muito perigoso. Porque a gente começa a confundir alguns conceitos, é muito fácil também a gente ficar meio paranoico, né? Algumas pessoas desenvolvem até coisas mais graves, né? Porque, como eu disse, né? Quanto maior a luz, maior a sombra. Então, são questões de muita luz que a gente pode se queimar. Porque essa sombra aí que está guardada, ela vem à tona e é muito fácil se perder nisso. A gente conhece, com certeza todos já ouviram falar de pessoas muito bem intencionadas e que, infelizmente, às vezes têm problemas seríssimos de saúde mental, de saúde emocional. E muitas delas tiveram uma trajetória num caminho espiritual e etc. E muitas pessoas até que são escritores e palestrantes, e que você olha assim, quando você desenvolve um nível de discernimento, você diz assim, tem alguma coisa errada. Teoricamente está certo o que essa pessoa está falando, mas está errado ao mesmo tempo. É uma impressão que a gente tem, né? De que essa pessoa está um pouco raivosa, de que essa pessoa está talvez defendendo um grupo perseguindo outros. O que vai totalmente contra o princípio indiano de Anekantavada, se eu pronunciei certo, né? De que é possível diversas interpretações dessa verdade relativa. Nem vamos pensar na verdade absoluta, né? Que não é para o nosso bico ainda. Inclusive Blavatsky diz isso, né, em um artigo titulado O que é a verdade. Bom, então o grupo ele é muito útil para evitar essa alienação. Porém, ao mesmo tempo, o grupo ele nos alavanca, na minha interpretação, né, ele nos joga para cima. Estamos crus, estamos sem instrução. Então você vai ter acesso a textos, a livros, a diálogos, a pessoas que estão mais adiantadas no caminho. Embora é relativo, né? Porque o caminho espiritual não é uma linha reta, é em ciclos. Então as pessoas, umas estão mais adiantadas num aspecto, menos em outro. Então não é bem assim, um está acima do outro, não é bem assim. Isso é algo muito importante da gente compreender. Né? Pode ter uma criança, uma pessoa que entrou agora, que tem questões muito mais profundas do que às vezes um erudito lá que está no fim da vida. Né? É bem relativo. Mas... então ela nos joga para cima e ao mesmo tempo chega um ponto que ela começa a nos segurar. Porque o grupo, ele nivela. Né? Então você estava aqui embaixo, ele te nivelou, e aí você quer continuar, diz, não, você não pode continuar não. Né? Você está discordando da gente aqui, como assim? Então eu costumo dizer que o grupo, ele ajuda e atrapalha, é uma coisa incrível e terrível. Mas a gente pode contornar isso como? Não esquecendo das nossas verdadeiras motivações e nossa verdadeira busca. Nosso compromisso deve ser com a humanidade e com o mestre interno. Trair as nossas convicções. Claro que nossas convicções podem mudar com o tempo, mas o entendimento que eu tenho naquele momento, eu agir de maneira errada com o meu entendimento,
esperando benefícios num grupo, ser promovido, cargos. Na minha opinião, é como vender a alma, numa linguagem poética. É trair a si mesmo, é trair o verdadeiro mestre. Claro que, se a gente comete uma ação assim e depois percebe, nada impede que a gente volte atrás e faça uma nova ação. Lembra do sentimento de culpa. Não vamos ficar paralisados. A gente vai cometer vários equívocos. Faz parte do processo, né? Mas a questão é não delegar o que cabe a você a nenhum grupo ou a nenhum guru. Isso não quer dizer que a gente não possa ouvir os gurus. Eu citei vários aqui, citei Blavatsky, Jung, Sadhguru, posso citar muitos outros. Existe uma frase, né? Blavatsky disse, mas não é de autoria dela, que se eu enxerguei tão longe é porque eu estive apoiado em ombros de gigantes. Então, o legado da humanidade, ele está aí para a gente se beneficiar dele, né? Os místicos e filósofos, eles podem e irão nos ajudar, até um certo ponto. Por exemplo, eu considero o movimento teosófico uma espécie de neoplatonismo, né? A palavra teosofia, inclusive, surge com os filaleteus, os amantes da verdade de Alexandria, no século III, e que hoje, historicamente, são considerados neoplatônicos, mas que eu já vi estudiosos dizendo que está errado, eles não eram neoplatônicos, eram platonistas, né? Eles estavam alinhados com o pensamento de Platão. E ali surge a palavra teosofia, foram os primeiros teósofos. Que depois o movimento teosófico com Helena Blavatsky no final do século XIX, adota o termo, né, pela identificação. Então eu considero que nós somos neoplatônicos. Nós sim os neoplatônicos, né? Não somos platonistas, mas o nosso pensamento é muito próximo do pensamento de Platão. E aí é maravilhoso. Foi o discípulo de Sócrates, que foi uma figura histórica, divisor de águas da filosofia. A filosofia existe pré-socrática e pós-socrática. Divisor de águas. Porém, naquela época na Grécia, por exemplo, só para citar um exemplo, tinha escravidão. Quantos textos de Platão existem criticando isso? Nenhum. Então, por mais sábio que seja o místico, ele está preso ao seu tempo. Muitos, claro, à frente do seu tempo. Mas ele está preso à personalidade, ao tempo que ele vive. E é isso, né? Isso funciona com Blavatsky, funciona com qualquer outro. Eles estão presos a uma cultura, estão presos até uma maneira de explicar as coisas, uma linguagem, as referências que eles tinham disponíveis. Hoje eu posso usar analogias com aviões, com barcos, com naves. Naquela época eles não poderiam, entendeu? Então nós estamos presos ao nosso tempo. E isso é algo importante. Então, existe um princípio budista que fala assim, o dedo não é a lua. O que isso está dizendo? Que se alguém apontar para a lua, você tem que olhar para a lua, mas você não pode confundir o dedo com a lua. O que ele está dizendo com isso? Não confundir o instrutor, a figura do instrutor, com a instrução. A instrução é para nos guiar a algo muito maior do que adoração a essa ou aquela figura histórica, aquela personalidade histórica. Claro que devemos resgatar a história, devemos registrar os feitos dessas pessoas, mas, sempre que possível, com uma visão de autocrítica, né? Então, há estudos que, por exemplo, né, só por curiosidade, que revelam que as instituições espirituais e religiosas que sobrevivem são justamente as que conseguem desenvolver uma postura autocrítica. A gente pode ver pela igreja. A igreja mudou de opinião quantas vezes? O atual Papa, quantos conceitos que ele trouxe e que não eram debatidos na igreja? Então ela está em processo de autotransformação para se adequar ao mundo que nós vivemos hoje. O que não invalida em nada, bem pelo contrário, a questão mística e espiritual daquele grupo. E isso serve para os grupos e serve para os indivíduos. Então nós temos que fazer esse trabalho. Autocrítico com nós, com o grupo, com as pessoas ao redor, e com isso a gente vai suavizando esses ruídos. Bom, para finalizar, eu trouxe uma citação da Blavatsky. Inclusive, essa gravação está sendo realizada no dia 8 de maio, dia do Lótus Branco, onde homenageamos a passagem dela, né, o desencarne dela. O motivo certo para a busca do autoconhecimento é aquele que pertence ao conhecimento e não ao eu. Ou seja, o conhecimento deve ser buscado porque é conhecimento, porque é importante, porque é ruim não saber as coisas. Não saber as coisas faz com que a gente viva mal, viva improdutivo,
cause mais dor, avidya, né? A ignorância, a raiz do sofrimento, segundo as tradições da Índia. Então o conhecimento ele tem que ser buscado porque ele é conhecimento, porque ele tem valor por si mesmo. E não porque eu quero me iluminar, ou porque eu quero ser promovido nesse grupo religioso, ou na sociedade, enfim. Então tem que ter esse foco. O autoconhecimento merece ser procurado em virtude de ser conhecimento, e não em virtude de pertencer ao eu. Ou seja, esse veículo de desejos. Lembra que eu falei? Cuidado com os desejos de espiritualidade. O principal requisito para adquirir o autoconhecimento é um amor puro. Um amor pela verdade, um amor pela vida, um amor pelo bem de tudo que vive. Buscai o conhecimento por puro amor, ou seja, sem desejos, sem segundas intenções, sem outras coisas por trás. E o autoconhecimento finalmente coroará o esforço. Eu acho muito importante manter esse foco, né? E para finalizar, em homenagem ao Dia do Lótus Branco, eu gostaria de trazer uma analogia que é orientalista, eu acho fantástica, né? Existe uma máxima indiana que diz assim, uma máxima budista, aliás. A flor de lótus, que é o símbolo da alma iluminada, nasce do lodo. O lodo ali, os dejetos, são adubo para a flor. Aquela coisa maravilhosa que é uma flor de lótus, coisa muito linda, surgir. Então, o lodo é a vida humana, todas essas coisas que eu comentei, esses ruídos, né? Mas há algo sendo cultivado. E a gente deve pensar nessa questão do cultivo. É uma jardinagem interna. Ninguém pode apressar uma planta a crescer, pegar e puxar ela do chão, a gente vai arrancar a raiz, vai matar ela. Então não é isso, mas é um cultivo. Porém, nós podemos aprender técnicas de cultivo, que é isso que a literatura nos traz. Nós podemos aprender técnicas de jardinagem espiritual, jardinagem de Budas. Eu posso dar as condições adequadas para aquela coisa maravilhosa se desenvolver no melhor tempo, da melhor maneira, da maneira mais pura, mas eu não posso apressar o processo. Então, menos preocupação com quando e mais preocupação com como. O importante é manter esse cultivo, é iniciar esse movimento. O momento é agora, não é no futuro, o futuro nem existe, filosoficamente falando. E, quanto antes a gente iniciar, antes o processo vai acontecer, né? Então, cultivem esse lótus, essa alma iluminada, que todos nós somos uma semente, somos sementes de Buda, semente de deuses, que necessitam ser cultivadas adequadamente. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Namastê.